bom dia a todos. Bem-vindos ao primeiro dia de Francisco, do ano 2024. Bom dia às crianças espirituais, os seus tutores, aos amparadores do reino animal e da natureza, aos mentores Francisco, Clara, ao irmão Roger, Dona Lúcia, e demais seres de todas as correntes, reinos e órgãos confederados na luz. Pedindo então o amparo e a iluminação, iniciamos eu, Marli, e a Dona Inês, a mais uma palestrinha de 15 minutos, para que nossos patudinhos não fiquem irritados, né, com a demora. Hoje, então, nós vamos falar do tema alimentação dos seres na sua evolução. Não condenamos a violência orgânica para os que ainda não conseguem fazer essa mudança drástica na eliminação da carne. Os corpos dos humanos estão sendo adaptados a um novo método nutritivo. Então, como muitos de nós já podemos perceber, a nossa amada Mãe Terra, ela já vibra nas energias mais elevadas, e com ela, nos reinos mineral, vegetal e animal também, pois é um processo natural. Tudo será diferente e mais aprimorado em todos os sentidos, em termos de energia e beleza nessa nova Terra, com a sua base mais sutil, mais cristalina. Os animais já estão fazendo a sua transição naturalmente, porque eles não resistem às mudanças, eles não dependem da consciência como nós humanos. E os vegetais não fogem à regra. Embora ainda pouco podemos notar em sua aparência, a sua essência hoje é muito diferente daquela de alguns anos atrás. Os reinos viventes precisam mudar, porque tudo aquilo que não ressoar nas vibrações mais elevadas não vai resistir às energias dessa nova Terra e desaparecerá para sempre. E também, pelo mais importante, os vegetais sempre tiveram a função de alimentar tanto os animais quanto nós, os homens. Portanto, se os corpos físicos dos seres viventes da Terra estão mudando, é necessário que os vegetais estejam acompanhando as mudanças energéticas e se adequando às novas necessidades de quem os consome. À medida que o nosso corpo humano vai transformando a sua base densa para mais sutil, mais leve, precisará de alimentos que condizem com tais vibrações. Por isso, tudo mudará. A indústria alimentícia passará por grandes mudanças, como os alimentos, aos poucos, sendo muito mais naturais. Com as novas energias elevadas da Terra, os próprios vegetais estão se transformando para atender às novas energias do nosso corpo humano. Quanto mais aumenta a luz na Terra, mais leve se torna o nosso físico e tudo que é físico nela. Tudo se transforma, seja no mundo vegetal, animal ou hominal. A composição energética dos alimentos baseados nos vegetais já está bem diferente do que era um pouquíssimo tempo atrás. Toda a cadeia alimentar dos homens e dos animais vai passar por uma grande e rápida transformação e a transição. Nosso corpo físico passa por essa transição e muda sua necessidade energética também, com o seu metabolismo mudando. Portanto, a energética alimentar não pode ser aquela de antes que tínhamos. Podemos reparar como a nossa alimentação mudou nesses últimos anos, mesmo sem saber, sem perceber. Esses detalhes todos que a gente acaba de informar, acabamos por atender o pedido do nosso corpo e a mudança gradativa bem natural, não sendo hoje mais a mesma, nem em quantidade e nem em qualidade. E quando não obedecemos o pedido do nosso corpo, sentimos um mal-estar imediato. Podemos observar quando às vezes insistimos em comer um pouco mais, como fazíamos um tempinho atrás, e logo em seguida a gente se arrepende, né? Ou perceber ainda que certos tipos de comida que antes ingeríamos, hoje o nosso corpo rejeita, quase que instantaneamente. A gente corre no banheiro assim que come.
Atualmente podemos sentir sintomas variados, como muita sede, indisposição na área digestiva, pois a mudança é muito intensa. Então, como fala o tema dessa palestrinha, os nossos corpos estão sendo adaptados a um novo método nutritivo. Precisamos ter sempre em mente que tudo está passando por uma transição muito rápida. A exemplo disso, temos as ervas, os chás. Eles passam a ter novas propriedades, sendo cada vez mais curativos e saudáveis. Somos informados e orientados pelos seres iluminados a não guardá-los estocados por muito tempo como fazíamos, porque a sua essência energética do ano passado, por exemplo, já não está ultrapassada em relação a esse chá colhido este ano. Nossos benfeitores recomendam também, para que dentro do possível, consumirmos sempre alimentos frescos, principalmente frutas, verduras, raízes e grãos, sem tratamento químico, se pudermos, claro, ou conservantes ou transgênicos, já preparando o nosso organismo, pois a necessidade de consumirmos alimentos sólidos irá diminuir com o tempo. Eu vou repetir. A necessidade de consumirmos alimentos sólidos irá diminuir com o tempo. Vamos sentir mais necessidade de ir tomando líquidos. Também estamos passando por algo nunca antes experimentado aqui na Terra. É o ajuste do nosso DNA. O DNA humano, ele foi modificado quando a Terra teve o seu eixo inclinado há 350 mil anos atrás. E então, nós que tínhamos 12 filamentos de DNA, ficamos apenas com 2 ativos. Agora teremos a reativação desses outros 10 filamentos gradativamente. Obviamente que não serão ativados do dia para a noite, nem hoje para amanhã, pois o nosso corpo não suportaria. Mas estamos vivenciando o início desse processo, dessa reativação. Por esse motivo, tantas mudanças nos faz ter tanta sensibilidade. E em breves tempos, tudo vai mudar mais e mais. Quer seja no corpo físico, no corpo emocional, no mental e no nosso espiritual. Mas é na consciência que as mudanças serão mais profundas. Se hoje não somos mais os mesmos de pouco tempo atrás, já temos ideia de como mudaremos dentro de alguns poucos anos à frente. Não nos reconheceremos mais perante tantas mudanças positivas. Isso porque os melhores dias de todas as eras finalmente está chegando. E o nosso corpo humano, ele continuará sua mudança mesmo dentro da 5ª dimensão, essa próxima dimensão que ascenderemos. Ele se transformar em corpo totalmente sutil. Até ele se transformar em totalmente sutil, vamos passar por várias dimensões mais elevadas do que essa que estamos na 3ª dimensão agora, e gradativamente por essas mudanças. E à medida que ele se eleva à luz, também conhecida como prana, luz prana, será a base energética que alimentará os nossos corpos no futuro. Até lá, vamos nos adaptando, pois a natureza, em toda a sua generosidade e perfeição, está sempre à nossa frente, preparando o nosso caminho e, principalmente, por exemplo, a nossa alimentação. Eu vou dar um tempo para a dona Inês continuar e depois eu finalizo a palestra. Bom dia a todos. Bem sabemos que muitos de nós ainda sentem uma grande dificuldade e não conseguem fazer a mudança drástica na eliminação da carne dos nossos irmãos animais. E a espiritualidade superior deixa bem claro que não condena a violência orgânica e que esses ainda cometem a si e aos seus irmãos menores animais, interrompendo o seu propósito de vida evolutiva. Não entendermos um pouquinho sobre esses grandes avanços futuros em nossa alimentação, por exemplo, na Nova Terra, poderemos replicar qualquer alimento através das pranas. É importante sabermos o porquê de cada coisa e como tudo evoluirá daqui em diante. Julgamentos, comparações e discussões só servem para mostrar que ainda não está pronto
para esta nova terra. Pois trata-se de um processo de transição gradual de cada indivíduo, com as frequências se elevando aos poucos e depois recuando a fim de que nós, encarnados, possamos nos adequar sem sofrer o impacto de uma mudança brusca. Então, podemos observar como isso acontece com cada ser humano, e para isso é importante compreendermos que frequência é uma vibração de acordo com a consciência mais elevada ou menos elevada. É o estado de cada consciência que determina a faixa de frequência que cada homem se encontra. Mesmo assim, ninguém sabe o nível de frequência dando salto, é um avanço gradativo. É como dar 2 passos à frente e 1 para trás. Avançamos algumas faixas de frequência cada vez mais altas e depois recuamos um pouco a fim de acostumar os nossos corpos físico, emocional e mental. Cada linha ultrapassada é sempre uma conquista. E a cada conquista, a permanência naquela faixa vai se tornando mais prolongada. Então, a todo momento, temos oportunidade de avançar para pequenos lapsos de faixas mais elevadas, permanecendo nelas cada vez por um tempo maior. E quando recuamos para faixas inferiores, também estamos indo cada vez para faixas menos densas e por lá permanecemos cada vez por muito mais tempo. É assim que caminha a humanidade para a sua ascensão, a sua vida mais consciente. Não está longe o tempo em que muitos nem recuarão mais. Ficarão cada vez mais tempo na frequência elevada, até que deixarão definitivamente as dimensões inferiores. Nós, humanos, estamos em um profundo processo de transição para um estágio evolutivo. Alimentação e saúde estão relacionadas ao estilo de vida. Isso ultrapassa a origem do alimento, existe a sua vitalidade e a sua sintonia com o cosmos, com a natureza e com os demais seres humanos e outros animais. Direito para todos. Sim, o futuro da alimentação na base vegetal. Percebemos que, infelizmente, existe o julgamento sobre a alimentação e cada ser humano está em um estágio e vale lembrar que, acima de tudo, a tolerância é fato imperativo para a nossa evolução. Sim, um dia viveremos de luz, prana, e até lá seguimos passo a passo, observando como nosso processo evolutivo avança, o nosso e não o processo do outro. Não devemos fazer comparações ou julgamento com os outros, apenas observar-nos e sentir as nossas vibrações e nossas reações de acordo com cada momento de nosso dia a dia. Basta revermos velhos hábitos e tentarmos nos imaginar fazendo isso agora. Com certeza não vamos nos animar a repeti-los. Isso é, de fato, mudança de frequência. Estamos tangenciando faixas de frequências mais elevadas e permanecendo nelas cada vez por mais tempo. Agora vou passar para a Maria, ela vai finalizar. Então, não tenhamos dúvidas que é parte do destino da raça humana, na sua evolução gradual, parar de comer a carne dos nossos irmãos menores, dos animais. Na nutrição da nova era, os alimentos não apenas nutrem, mas também são portadores de energia e vibrações. Deus criou vidas para a sua evolução, não para servirem de alimento a outras vidas. Ele se preocupa com todos os seres da sua criação, todos os reinos da sua criação. Assim como nós, tudo que vive quer viver. O universalismo acredita que todas as criaturas são dignas de amor e respeito. Todos fazem parte da criação e colaboram com a evolução à sua maneira. Basta olharmos a própria natureza e perceberemos que todo ser vivo tem uma função primordial e única no sistema natural. A maior parte da humanidade ignora que muitos dos seres vivos que aqui na Terra ainda estão evoluindo, como gatos, pássaros e répteis, em outros mundos
já são seres evoluídos, como nós terráqueos, e eu ousaria dizer que são até mesmo muito mais evoluídos do que nós. A Terra é um planeta expiatório, que pode ser comparado a uma escola infantil, perto da vastidão deste universo. Por isso, eu vou deixar esse recado final. Ame e respeite todas as criaturas que estão junto a caminhar conosco rumo à evolução. Chegará tempos em que o homem lamentará com amarga tristeza ao reconhecer que perdeu tanto tempo de evolução por não olhar como igual esses amados irmãos menores, ao qual o único pecado é não se comunicarem com a nossa mesma linguagem. Vamos nos trajar de luz. Vamos iluminar por onde andarmos. Porque não é o mundo que está escuro. Ainda somos nós. Ficamos então por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Vou ainda dar um último aviso. Para quem no final sair, pode pegar o cronograma deste ano, das palestras do tratamento mensal no dia de Francisco, para já poderem se agendar, para não faltar, né? Ele é muito importante para os nossos irmãozinhos, principalmente para alinhá-los, porque eles estão absorvendo tantas energias de todos os lados, que está um tiroteio esse planeta. Então imagina eles caladinhos, sofrendo dores, né, e sensações desconfortáveis. Então eu agradeço a atenção de todos e peço aos passistas que se posicionem então para a gente tratar os tutores e seus tuteladinhos. Gratidão.